Programa A Bíblia Viva. Tel Cassili, uma ruína dos filisteus dentro de Tel Aviv. Tel Cassili é um sítio arqueológico em Tel Aviv, Israel, com mais de 3.000 anos de história, com civilizações desde a Era do Ferro até o período islâmico. E ele está localizado em uma colina à margem do riacho de Yarkon, onde podemos ver hoje os restos de um vilarejo portuário, fundado pelos filisteus no século XII a.C. Este sítio arqueológico está localizado dentro da área do Museu Eretz Israel, em Tel Aviv. Em 1815, depois de escavar as ruínas da antiga cidade de Ashkelon, a pesquisadora Esther Stanhope propôs uma escavação em um local chamado El Hurbi, localizado a 20 quilômetros a nordeste de Jope, às margens do riacho de Yarkon. Seu companheiro de escavação observou que havia muitas provas de que nesta região já havia uma grande população. As escavações na Era Moderna começaram no ano de 1948, sob a direção de Benjamin Mazar, que recebeu a primeira licença de exploração arqueológica emitida pelo recém-nascido Estado de Israel. As escavações revelaram o desenvolvimento gradual da cidade filisteia ao longo de 150 anos, desde a sua fundação até o pico do seu crescimento, no final do século XI a.C. As escavações na área sagrada da cidade filisteia revelou 3 templos, construídos um por cima do outro. Os templos foram construídos com paredes de tijolos de barro seco ao sol, cobertos com gesso de cor clara. Bancos baixos foram construídos ao longo do comprimento das paredes, e foram encontrados muitos vasos de oferendas e cultos espalhados pelo chão, concentrados principalmente em torno do altar e nos nichos de armazenamento dos templos. Além dos templos, um quarteirão residencial foi encontrado no lado norte da rua, enquanto no lado sul, oficinas e armazéns foram desenterrados. As casas foram construídas seguindo um plano padrão. Eram quadradas com uma área de aproximadamente 100 metros quadrados por residência. Cada casa era composta de 2 quartos retangulares e um pátio que fazia separação entre elas. As escavações na década de 1980 revelaram um grande edifício com um pátio, datado da era islâmica abássida. O edifício foi datado pelos arqueólogos como sendo do 9º ao 11º século da era cristã, embora tenha sido encontradas ocupações anteriores, do período Umayyada e dos Cruzados. Somente a parte norte do edifício foi escavada. O restante está apenas visível dentro das trincheiras das escavações. Do que foi escavado, estima-se que o edifício tenha 28 metros quadrados. Uma entrada pavimentada no meio da parede norte levava a um pátio pavimentado com cascalho. O pátio tinha arcadas nos lados leste e oeste e era apoiado por colunas. No canto nordeste do pátio havia o resto de uma escada. Aparentemente havia um segundo andar. Várias salas pequenas alinhadas no pátio foram expostas. O sítio de Tel Cassili está localizado na região norte de Tel Aviv e faz parte do complexo do Museu de Israel. Em uma visita a Tel Aviv, vale a pena dar uma olhadinha nesta preciosidade arqueológica. Você acabou de ver e ouvir Programa A Bíblia Viva. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.